esperar só começar para a gente colocar o slide. Beleza. Então, gente, estou eu aqui de novo. Quinta-feira passada tivemos uma aula, né? Não sei se todos aqui estavam presentes na aula passada, mas quinta-feira de semana passada, a gente trabalhou o assunto de estequiometria, né? Trabalhamos a parte das proporcionalidades entre os ingredientes, né? Que foi a temática da nossa aula. Hoje eu trouxe uma outra temática para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente pode iniciar a aula, tá bom? Só um pouquinho que eu não lembro qual das janelas que era que eu usava aqui. É na janela, frame for do começo. Gente, tá todo mundo enxergando certinho? Tudo beleza, João? Beleza, né? Tá. Então, gente, a temática que eu trouxe para vocês hoje, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela vai do azedo do limão aos produtos de limpeza, tá bom? Eu sou o monitor João Marcos Saveta. Aqui embaixo nesse slide tem o meu e-mail, no final eu passo de novo para vocês. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem mandar no meu e-mail, tá? Eu acho que ficou um pouquinho apagado ali, mas depois no final eu falo certinho para se alguém quiser anotar, tá bom? Então, vamos iniciar, né? Então, da mesma forma da semana passada, eu vou iniciar com uma pergunta. Aí vocês podem abrir o áudio ou ir no chat e responder no chat, que eu estou conseguindo acompanhar hoje aqui, tá bom? A primeira pergunta que eu trago para vocês é por que o limão é azedo? Alguém sabe me dizer por que o limão é azedo, gente? Opa! Aí que legal, gente. Todo mundo já está sabendo responder. Aí que beleza. Vamos ver. Por causa da acidez, por causa do pH, porque o pH dele é ácido. Limão, vinagre possui pH alto. Exatamente, é isso mesmo. Eu vou passar para vocês aqui para talvez alguns sabem, mas acho que nem todos, né? Por enquanto. Mas vamos lá. Vamos passar aqui para realçar os conceitos que vocês têm. Então, eu trouxe primeiro o ácido que está presente no limão, que torna ele azedo, que é o ácido cítrico, né? Alguns disseram o pH, sim, importante, o pH mesmo. Por conta do pH que ele se torna azedo. Mas já vou explicar sobre o pH, tá bom? Mas por enquanto eu vou só falar que ele é azedo por causa do ácido cítrico, tá? E temos várias frutas, né? Além do limão, que tem o ácido cítrico né, presente em sua composição, né? Temos a laranja também, que tem todas as frutas cítricas, no caso, né? A acerola, a romã, o abacaxi. O abacaxi também tem bastante ácido cítrico, né? A amora, o caju e o pêssego. Gente, vocês vão pensar assim, por que o caju e o pêssego, se o caju e o pêssego não é azedo, né? Ele talvez não é tão azedo quanto um limão, quanto um abacaxi. Mas ele também tem o ácido cítrico na sua composição, tá bom? Trabalhando um pouco aqui agora o caráter ácido de algumas substâncias, né, diz o seguinte: alguns alimentos apresentam um caráter ácido. Por exemplo, o vinagre, que já foi colocado no chat ali, né? O vinagre, ele tem o ácido acético. Ele tem o caráter do ácido acético, tá bom? O leite tem o ácido lático. Nas frutas,
como já foi falado ali, o ácido cítrico, tá nas frutas, no abacaxi, tá no tomate também, né? Substâncias com caráter ácido geralmente têm gosto azedo. Geralmente, não é sempre. Lembra que o caju, que eu coloquei ali anteriormente, o caju e o pêssego, eles não são tão azedos, né? Quando bem madurinho, né? Claro. Mas eles não são tão azedos quanto as outras frutas. Mas mesmo assim, ele tem um caráter ácido em sua composição. E também é possível encontrar caráter ácido nos animais. O estômago, porque o estômago do animal produz um ácido que ajuda a quebrar esse alimento, os alimentos que eles comem, né? Assim como nós também, né? Não são só os animais irracionais. Os animais racionais também têm o ácido no seu estômago que ajuda a dissolver os alimentos, né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Quando o leite azedo é porque ele fica mais cítrico? Olha, como que é o nome? Atos arantes? Atos arantes, eu não sei dizer. Esse eu não tenho certeza, não. Provavelmente, se ele fica mais azedo, deve ser por conta do ácido cítrico ali, né? Ou porque está aumentando a quantidade de bactérias presentes no leite, né? Porque todo leite tem uma contagem bacteriana, que muitas vezes a gente fala por esse nome, né? Mas ele pode estar aumentando essa contagem bacteriana e ela está produzindo, soltando algum dejetos, talvez no leite, até. Mas eu não tenho certeza disso, tá? Não tenho certeza do que eu tô falando, não. Só tô imaginando alto aqui. Talvez produza amônia, alguma coisa assim. Amônia também é um ácido, né? Ele pode se comportar como um ácido, às vezes. Bom, não consigo responder sua pergunta muito bem, mas vamos continuar, né? Qualquer coisa eu trago para você na aula que vem, tá? De quinta-feira que vem, respondendo isso. Continuando aqui, as substâncias ácidas, quando são dissolvidas em água, a gente obtém uma solução acídica. Ele recebe esse nome, tá? Alguns ácidos são tão fortes que conseguem corroer ou decompor alguns metais. Não alguns, tá, gente? Tem ácidos que conseguem dissolver quase todos os metais, tá bom? Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele é usado para a produção de fertilizantes, tintas e medicamentos. Ele é um exemplo de um ácido muito forte, tá? Só que assim, você não coloca, por exemplo, no fertilizante, você não joga o ácido sulfúrico como o fertilizante. Não, ele faz parte do processo para produzir o fertilizante, tá? O fertilizante em si não é ácido sulfúrico, tá bom? Ácido, ele ajuda, por exemplo, tem um fertilizante que se chama superfosfato. Esse superfosfato, ele para ser produzido necessita do ácido sulfúrico. Então o ácido sulfúrico está na produção, mas ele não é o que é jogado para o adubo, tá? Isso da mesma forma para as tinturas. Aqui eu trouxe as tinturas de cabelo, né? Que, por exemplo, a gente trouxe de um homem, por exemplo, que muitas vezes também a gente pensa que só as mulheres que pintam cabelo. Não, gente, até os homens pintam cabelo, tá? Todo tipo de pessoa pinta o cabelo, tá bom? Medicamentos também utilizado o ácido sulfúrico, a gente não vai ingerir um medicamento que é ácido sulfúrico, gente. Ele é só utilizado para produção, tá? Ele também é usado em certas baterias de automóvel. Por exemplo, essa daqui que eu trouxe para vocês aqui, tá? Essa bateria, deixa eu só colocar um laserzinho que fica mais fácil. Essa bateria aqui, dentro dela tem o ácido sulfúrico, tá, gente? Ela não é. Ela necessita do ácido sulfúrico por conta do carregamento dela, tá bom? Diferentemente dos outros três citados anteriormente, porque os outros três não têm o ácido sulfúrico, ele é só usado na produção. Agora a bateria já tem, tá? Uma outra pergunta que eu faço para vocês,
aquela inicialmente tratava, né, do assunto de ácidos, mas essa outra pergunta aqui, ela é diferente um pouco, né? O que são os produtos de limpeza? Alguém pode me responder, gente? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Gabriel aqui. Não é alguma coisa pela fermentação que forma o ácido lático? Gabriel, eu não sei se é pela fermentação que forma o ácido lático, não. Eu acho que o ácido lático já vem no leite mesmo, assim que você tira da vaca, ele já sai junto, entendeu? Tá? O que são os produtos de limpeza? Desengordurantes, produção de ração. Produtos de reação. Opa, gente, me desculpa. Produtos de reação. Bom, vamos esclarecer isso aqui agora, tá? Emulsificante. Vamos ver aqui. Olha, eu trouxe uns exemplos de produtos de limpeza para vocês. Por exemplo, detergente, sabão em pó, aqui boa, o Veja, né? Acho que todo mundo já utilizou algum produto desse. Sabonete, o Clearman shampoo, né? Esse músculo aqui que eu acho que é utilizado para limpeza de fogão, essas coisas. E o sabão em pedra, que a gente utiliza no banho também. Alguns utilizam, alguns não, né? O que esses produtos têm em comum, gente? Todos eles são produtos de limpeza. O que eles têm em comum é isso daqui, ó. Eles são produtos que contêm um caráter ácido, básico, tá bom? Isso é o que define um produto de limpeza. Então, todo produto de limpeza tem um caráter básico. Os produtos de limpeza são formados a partir de algumas reações entre uma base forte que neutralizou um ácido fraco, tá? Eles não são não é uma base. Por exemplo, o Quiboa, ele não é uma base. Ele só é um sal básico, tá? Ele é um sal com água ali básico. É isso que ele é, tá bom? Isso eu vou explicar depois para vocês certinho, tá? Mas os produtos de limpeza, eles apresentam um caráter básico, tá? Em sua composição. Eles não são bases, eles só apresentam um caráter básico, tá? E quanto a esse caráter básico, professor? As bases são escorregadias na água. Então, gente, quando você pega, por exemplo, um sabão que ele tem um caráter básico, e você passa ele, por exemplo, passa o sabão na mão com água, ele não fica totalmente escorregadio assim? Então, gente, isso é devido ao caráter básico que tem naquele componente ali, tá? Alguns alimentos ou medicamentos apresentam um caráter básico também em sua composição, tá? Por exemplo, os medicamentos, novamente, alguns medicamentos têm caráter básico. E também, sabe aquela marrência, com certeza todo mundo já pegou uma banana que estava um pouco verde e foi comer e deu aquela marrência na boca, sabe? Aquele, sei lá, que gruda uma coisa ruim, não é gostoso, sabe? Não é bom. Isso é o caráter básico que aquela fruta tá tendo, que ela tem ali, enquanto ela não madurou, sabe? Então, em geral, ela tem um gosto amargo, né? Quando você come uma banana que está um pouco verde, ela tem um gosto mais amargo do que uma banana madurinha, né? Essa é uma das coisas que a gente percebe no caráter básico nos alimentos também, tá? Exemplos de bases são o bicarbonato de sódio e o leite de magnésio, tá? São dois exemplos mais conhecidos aí. Muitas bases são usadas nas indústrias, então para algumas produções de alguns produtos, as bases são utilizadas, assim como nas produções de sabão, essas coisas, aqueles produtos de limpeza que eu falei para vocês, as bases são utilizadas para produzir aqueles produtos lá. Eles não estão presentes na composição, essas bases, tá? Quando elas
se tornam aqueles produtos, já são sais, não são mais bases. Bom? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte, tá? O hidróxido de sódio ou soda cáustica, que a gente conhece mais por soda cáustica, né, gente? É capaz de corroer tecidos vegetais e a pele de animais. Apesar de apresentar o perigo, você mexer com soda cáustica, ela é também bastante útil, né? Pois nas quantidades adequadas, entra na fabricação de sabão, papel e fibras artificiais, tá? Eu não tenho certeza se entra na fabricação de mais alguma coisa, tá, gente? Mas essas três eu sei que ela entra, tá? Por exemplo, aqui, eu vou trazer uma exemplificação para vocês. Temos a soda cáustica, né? Com ela, fazendo uma forma da reação química, tá, gente? Uma equação química. A soda cáustica, com ela, a gente utilizando ela, mais alguns outros produtos, não é diretamente dela que você produz outra coisa. A gente faz o sabão, tá? Lembra que eu passei o sabão lá em cima para vocês, como um exemplo de caráter básico? Porque ele é produzido da soda. Ele não é a soda, mas ele tem o caráter básico da soda, entendeu? Então, o sabão, papel, também a soda é um reagente fundamental na produção do papel, e as fibras artificiais, tá, gente? Quando se combina uma base com água, o resultado é uma solução básica ou alcalina. Gente, se eu falar de repente para vocês no meio da aula alcalina, ou básico, ou base, tá? Alcalinidade é sempre a mesma coisa, tá bom, gente? Alcalino e básico, eles são quase sinônimos dentro da química, tá? Ácidos e bases. Agora vamos misturar esses dois problemas, né? Gente, o equilíbrio entre o ácido e bases forma substâncias neutras, tá bom? O equilíbrio, tá? Nem sempre uma reação entre o ácido e uma base, ela fica em equilíbrio, tá bom? Mas o equilíbrio forma substâncias neutras. Agora vai vir um assunto bem legal, que vocês já citaram anteriormente ali, tá? Mas, professor, além do sabor, como que eu vou identificar essas funções, né? Como que eu identifico isso? Gente, eu não lembro quem disse mais no chat ali, mas falaram do pH, tá? Então, pela escala de pH, conseguimos identificar as substâncias, as suas funções, não as funções em si, tá? Mas se ela é básica ou se ela é ácida, tá bom? Então, explicando aqui de uma forma bem simples e bem genérica para vocês, a escala de pH vai do 0 até o 14, tá bom? O 7, que é o centro dessa escala, é o pH 7, são soluções neutras. Então, gente, aqui, ó, o equilíbrio entre ácidos e bases forma substâncias neutras. Essas substâncias estão aqui no pH igual a 7, tá bom? Conforme o pH vai diminuindo, ó, do 7 para o 6, para o 5, para o 4, 3, 2, 1, 0, quanto mais diminui, mais ácido é o composto, tá? A substância. Da mesma forma, se a solução ela começa, se um composto ela vai aumentando o seu pH, a partir do 7, ele vai se tornando cada vez mais básico, tá? Beleza? Aqui eu trouxe para vocês com alguns exemplos, tá? Daí fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, a escala de pH, tá? Trouxe uma escala do pH para vocês aqui.
Ela varia do 0 ao 14, como eu falei para vocês. O 7 é neutro, quanto mais para diminuir é mais ácido, quanto aumenta é mais alcalino, tá? Mais básico. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, no pH 0, temos a bateria. Lembra que eu falei do ácido sulfúrico? Então, a bateria contém um ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido bem forte, muito forte. Então, a bateria, ela tem um pH igual a 7, a sua composição, tá? O ácido estomacal tem o pH igual a 1. E assim vai aumentando, gente. O limão tem um pH igual a 2, tá? Daqui, ó, o pH vai diminuindo a acidez, tá? Conforme o pH vai aumentando, vai diminuindo a acidez, tá bom? O vinagre tem um pH 3, o pH dele é mais fraco do que o do limão, tá? O tomate tem um pH 4, o café, um pH 5, o leite, um pH 6, a água, ela é neutra, tá? Mas essa água a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela, tá bom? Guardem isso, tá? O sangue, o nosso sangue, gente, ele tem um pH alcalino, tá? Passou do 7 de alcalino. Aqui só aumenta o grau de alcalinidade, tá? O pH é igual a 8. O bicarbonato de sódio, pH igual a 9. Comprimidos de estômago, ele tem um pH igual a 10. Solução de amônia tem um pH igual a 11. Sabão, gente, que eu falei que era produzido da soda cáustica. O caráter básico dele chega a um pH 12, tá? O alvejante tem um pH igual a 13. Os limpadores de ralo, né? Tem um pH igual a 14. Então, isso é só para vocês entenderem mais ou menos como que é a escala do pH, tá bom? Aqui eu trouxe um vídeo para vocês agora. Eu vou sair da página aqui rapidinho, tá? E vou no Drive, porque eu não vou conseguir passar ele para vocês aqui no PowerPoint, tá? Então, vou deixar. Eu vou cancelar o compartilhamento aqui, tá? Para poder entrar no Drive, tá, gente? Todo mundo tá conseguindo ver a aula certinho, tá? Então, gente, certinho, tá tudo bem? Não está? O que está acontecendo, Diego? Vou esperar você, tá? Bom, vamos continuar. Diego, tá tudo bem com você? A aula, você está conseguindo me escutar? Ah, sim, tá bom então. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo agora, tá? Esse vídeo... Esse vídeo vai mostrar para vocês uma experiência química, tá? Ele é bem rápido, um vídeo de 4 minutos, mas depois eu vou explicar ele certinho para vocês, tá? Vê se vocês conseguem ver o vídeo e tá escutando ele, tá? Responda no chat aí. Esse vídeo ele tá mais explicativo o som dele é mais uma musiquinha mesmo, tá, gente? Preste bastante atenção.
Bom, gente, o vídeo era esse, tá? Vou parar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver que tem alguns mensagens aqui no chat, né? Delícia tomar um gole de cada. Não, não tome isso. Não vai te fazer bem, tá? Não pode. Só repolho, Caio. Você cozinha o repolho na água, né? Refoga ele até sair aquele suco roxo por 20 minutinhos, tá? Sim, dá uma coisa ruim no estômago. Bom, vocês devem... Quem já fez na escola? A Andressa? Já fiz um experimento assim na escola. Para medir da Terra funciona também? Eu não sei se funciona da Terra, mas você pode tentar se você quiser. Seria legal se você, Caio, né? Tentasse até gravasse um vídeo, se consegue, Caio, gravar um vídeo talvez, ou talvez eu faço isso mesmo. E trago para vocês na próxima aula. Seria legal, né, a gente ver. Só que eu acho que quando você jogar o líquido do, do suco de repolho roxo ali dentro de um copinho com terra, né, e água ali para dissolver a terra, não vai aparecer a cor por causa da terra, né? A gente não vai conseguir identificar a cor por causa da cor marrom da terra, né? Então acho que não dá não, tá? Isso, tem uma flor que depende do pH do solo também. Uhum. Ela fica azul ou fica meio arrosadinha, né? Eu conheço. Gente do céu, tá virando uma bagunça já o chat. Não pode falar essas coisas, gente. Cannabis não. Tá. Eu vou compartilhar de novo a aula com vocês, tá? Vamos continuar, gente, tudo bem? Slide atual. Então, esse aqui foi o vídeo, né? Nesse vídeo, gente, que a gente viu aí, a gente trabalha com alguns indicadores de ácido e base, tá? Eu não trouxe para vocês certinho os indicadores, mas o repolho roxo é um indicador de ácido base natural, tá? Ele indica o pH de cada substância ali presente, tá bom? Como eu disse ali, o da Terra seria difícil de achar, porque aquele seria mais para substâncias em solução, né? Incolor, né? Para poder aparecer a cor de destaque ali, para a gente conseguir ver na escala de pH. Mas, enfim, tem alguns indicadores. Por exemplo, eu vou tratar com vocês um depois, que é a fenolftaleína, que é um indicador de neutralidade, tá? Ele indica, dá um ponto de viragem, eu vou explicar para vocês certinho, tá? Temos eu acho que eu trouxe para vocês aqui embaixo, aqui, mas tudo bem. Vamos continuar aqui, depois eu faço os indicadores, tá? Então, agora vamos para a parte dos estudiosos, né? Os estudiosos dos ácidos e bases, né? O primeiro estudioso sobre esse assunto foi o Arrhenius, né? 1884. Tá aqui nosso cara, né? Tivemos também o Brose e o Lord, são duas pessoas diferentes da gente, só que eles estudaram o mesmo assunto, tá? Essa dupla estudou o mesmo assunto e ao mesmo tempo, tá? 1923. Desenvolveram a mesma teoria, tá bom? E o Lewis, 1923 também, tá? Vocês vão ver que a ordem ela se encaixa muito bem desses três, tá bom? Desses quatro, na verdade, tá? Vamos ver aqui. E eles foram os principais estudiosos que desenvolveram teorias. Não foram os primeiros, tá, gente? Desculpa, eu falei os primeiros. Mas eles foram os principais, tá bom? Acerca dos ácidos e bases. Eles tentaram explicar as características e os principais comportamentos desses, tá bom?
Então, aqui a gente vai especificar cada um deles, tá bom? Tá? O Arrhenius, como eu falei para vocês, em 1884, né? Aqui está o nosso cara. Deixa eu pegar só o laser aqui. Esse é o Arrhenius. E ele disse o seguinte: ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons positivos do hidrogênio. Liberam íons H+. Gente, me perdoem, mas esse H aqui, ela era para estar sobrescrito, tá? Era para estar aqui, esse mais era para estar aqui em cima, tá? Não faça o mesmo erro que o seu professor. Eles liberam esses íons positivos através do processo de ionização. Gente, lembre muito disso, tá? É pelo processo de ionização que o ácido libera o H+ em solução aquosa, tá bom? Não é por outro processo, é o de ionização. Tá? Já as bases, ele disse que nas mesmas condições, elas liberam íons negativos, OH-, esse menos também era para estar sobrescrito aqui em cima, tá? Eles liberam o OH-, tá? Esse OH-, muitas vezes a gente chama por hidroxila, tá? Por meio da dissociação iônica. Gente, a base, quando ela quebra a ligação dela, ela faz uma dissociação iônica, tá? Agora, um ácido é pela ionização, tá bom? É diferente, tá? Eu trouxe dois exemplos aqui de um ácido e uma base, tá? O ácido aqui ele vai se ionizar, formando íons H+ e íons Cl-, tá? E o NaOH, que é a soda cáustica, o HCl é o ácido clorídrico, tá, gente? O NaOH, ele vai se dissociar ionicamente, era íons antes mesmo de formar a molécula de NaOH, tá bom? Por isso que eles só se dissociam. Então, forma um íon Na+, e uma hidroxila OH-, tá bom? E Arrhenius também desenvolveu o conceito de neutralização. Lembra que eu falei para vocês de neutralização, quando o pH é igual a 7? Tá? Ele que desenvolveu esse conceito. Uma reação química entre o ácido e uma base tem como produto um sal e uma água. Tá? Isso que é a neutralização, no caso. Por exemplo, o exemplo mais comum que a gente vê aí nos estudos de ácido e base é quando o HCl, foi o que eu passei anteriormente para vocês aqui, reage com o NaOH, a soda cáustica, tá? Quando eles reagem dessa forma aqui, o produto dessa reação é o NaCl, tá? Que é o cloreto de sódio, e água, tá? Numa reação de ácido e base, sempre forma um sal e uma água, de acordo com Arrhenius, tá bom? Tá? A definição de Arrhenius, apesar de significativa para os estudos, mostrava-se restrita, pois levava em consideração as reações apenas em solução aquosa. Vocês podem ver que não tinha nada de sólido, nada gasoso, né? Até o momento. Em função disso, um conceito foi elaborado por Bronsted e Lowry, tá? Um novo conceito. E eles diziam assim, né? Diziam que os ácidos são espécies químicas que doam prótons H+. Então, o HCl, por exemplo, ele vai se ionizar, né? E vai conseguir doar esse H+, tá? Ele doa um próton. E as bases são espécies químicas que recebem o próton H+. Bom, é o mesmo caso da reação aqui, tá? O HCl vai se dissociar aqui, tá? Dissociar não, gente, ionizar. Ele vai ionizar, liberar um H+. Esse H+ vai ser capturado
por essa base, tá bom? E a base, e essa base vai formar uma água. Por isso que ela é capaz de receber esse próton, tá? A teoria desenvolvida pela dupla aponta a existência de substâncias anfipróticas, uma espécie química que se comporta como ácido e base. Mas, professor, como assim? Como alguma substância pode se comportar tanto como ácido e como uma base? Isso não é possível. Sim, gente, é possível. Em determinada, reagindo com outras substâncias, ele tem uma determinada substância, ele tem um comportamento ácido, com determinada substância ele pode adquirir um comportamento básico, tá? Ou seja, ele é capaz de doar e receber prótons, de acordo com a teoria deles, tá? Aqui eu trouxe o exemplo para vocês do ganho de prótons, tá? Do Bronce de Lowry, tá? Aqui temos o ácido nítrico, não tenho certeza se é o ácido nítrico, mas o HNO3, ele está reagindo com a água. Mas, professor, a água, você não disse anteriormente que ela tem um pH 7, então ela é neutra? Sim, mas vamos lá. Quando a água reage com o ácido nítrico, lembra que eu falei para vocês que na presença de água, quando um ácido está na presença de água, ele quebra essa ligação aqui e libera H+, né? Vai liberar um H+ aqui, a gente. Esse H+ vai ser capturado pela água, tá? E quando isso ocorre, no lado dos produtos, formamos o íon hidrônio, que é o H3O+, tá, gente? E a partir dessa ionização aqui, o NaO3, ele fica sozinho, tá? Mas como ele perdeu um próton, ele ficou com um elétron sobrando, né, gente? Para equilibrar as coisas. Então, ele fica com essa carga negativa aqui em cima, tá? E como a água ganhou um próton do H+, ela fica com uma carga positiva, tá bom? Mas aí, professor, temos também a doação do próton. Mas como assim doar um próton? Quando a água reage, por exemplo, com o NH3, tá? Notem que o NH3 não é, se você olhar assim, ele não é um ácido, porque o ácido, a principal característica de identificar um ácido é ter o H na frente, né? O H vinha anteriormente, assim como no ácido, nesse primeiro ácido que eu passei para vocês, aqui. Eu acho que é o ácido nítrico. Então, gente, a água agora, ela vai liberar um hidrogênio, tá? Ela vai doar um hidrogênio. Ou seja, ela vai se comportar como um ácido. No momento que ela doa esse hidrogênio, o NH3 vai capturar ele, né? Como esse hidrogênio é liberado na forma de H+, vai formar o NH4+, tá? Aumentou o hidrogênio e desequilibrou os elétrons, mas porque tem um próton a mais. Perdendo esse elétron aqui, perdendo esse próton, a água vai ficar com deficiência em prótons, um próton, e ela vai se tornar um HOH-, hidroxila. Agora, gente, vem uma parte muito importante na definição de Bronce de Lowry. Sempre, numa reação de Bronce de Lowry, a gente consegue perceber que substâncias se comportam de forma diferente. Como assim, professor? Olha, aqui, por exemplo, no primeiro exemplo que eu falei para vocês do ganho de prótons, o HNO3,
ele se comporta como um ácido, né? Ele se comportando como um ácido, a base tem que ser o H2O. Mas eles trouxeram uma coisa a mais ainda nisso. Desse lado, do lado dos reagentes aqui, o HNA3, ele é o ácido, né? Do lado dos produtos, ele vai se tornar um ácido conjugado. Tá bom, gente? Desculpa, ácido conjugado não. Tá? O HNO3 era um ácido, ele vai se tornar uma base conjugada, tá bom? Ele se torna uma base conjugada desse ácido aqui. Ele perdeu aquele H+, e se tornou uma base conjugada aqui nos produtos, tá? Isso é bem importante vocês entenderem. Assim como a base, a água que reagiu como base nessa reação aqui, ela se torna um ácido conjugado nos produtos, tá? Agora, uma coisa bem importante, vocês têm que saber. Por exemplo, o ácido nítrico, ele é um ácido forte, tá? Ele é um ácido forte. Se de um lado você é forte, do outro lado você vai ser fraco, tá bom? Se do lado dos reagentes você é forte, do lado dos produtos você vai ser fraco. Então, a base conjugada do ácido nítrico, que é o NO3-, ela é uma base fraca, tá bom, gente? Assim, da mesma forma, na forma análoga, a base, aqui no início que era a água, ela é uma base fraca, muito fraca, tá bom? Porque o pH dela é próximo a 7, é 7 normalmente, né? Mas ela pode reagir como base nessa situação aqui. Mas do outro lado, o que formou da água, ela vai ser um ácido conjugado forte, tá, gente? O H3O+, é um ácido conjugado bem forte, tá? Eu não falei para vocês, eu acho, anteriormente, mas a determinação de um ácido ser muito forte é pela o grau de facilidade que ele tem de liberar o H+, o H+ da sua molécula, entendeu? Aí ele é determinado como forte. Gente, da mesma forma, na doação de prótons aqui, tá? Por exemplo, o NH3, ele é uma base, tá? Do outro lado, ele vai formar um ácido conjugado. E como eu disse para vocês, a água dessa vez reagiu como um ácido. Então, do outro lado, ela vai formar uma base conjugada, tá bom? É mais ou menos isso, gente. E Lewis, 1923, que é o mesmo autor do Teorema do Octeto, acho que vocês já viram o Teorema do Octeto, né? Desenvolveu uma terceira teoria sobre o ácidos e bases a partir das propriedades eletrônicas de átomos e moléculas de cada substância. Então, o que Lewis dizia? Que o ácido, elas são substâncias capazes de receber pares de elétrons. Diferente do Bros-Tylor, que diziam que os ácidos, de uma forma diferente, tá? Não, ele não quer dizer que o Bros-Tylor está errado, mas de uma forma diferente ele disse que ácidos são substâncias capazes de receberem pares de elétrons, tá? Vou explicar isso para vocês depois. E bases são substâncias capazes de doar pares de elétrons. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente deu uma desconfigurada aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, tá? A molécula de amônia dispõe de um par de elétrons livres, os quais são compartilhados entre os íons H+ e NH3. Gente, se vocês forem na tabela periódica, né, vocês vão ver que o nitrogênio
ele está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, tá bom? 5 elétrons ele tem lá. A amônia, o NH3, tá? Ele tem... Aqui eu só inverti para poder ficar mais fácil o entendimento, tá? Mas a amônia, que é o NH3, aqui, ó. Gente, se vocês notarem, o hidrogênio, ele tem apenas um elétron, né? Todo mundo sabe disso, né? Quando ocorre a ligação, é feita a ligação do nitrogênio aqui, ele vai se ligar com 3 hidrogênios, formando a amônia, né? Ligou com 3 hidrogênios ali. Gente, quantos elétrons estão sendo compartilhados aqui do nitrogênio? Um elétron com o primeiro hidrogênio, né? 2 elétrons com o segundo hidrogênio e 3 elétrons com o terceiro hidrogênio. Mas, professor, como assim só 3 elétrons se o nitrogênio ele tem 5 elétrons em sua camada de valência? Exatamente isso, meu querido. Sobram 2 elétrons livres aqui. O que acontece, professor, com esses 2 elétrons livres? Então, gente, essa substância, como eu disse para vocês, essa aqui, ó, o NH3, ó, ela é capaz de doar o elétron. Então, ela vai se comportar como uma base, entendeu? Ela vai ser uma base nesse caso, se ele consegue doar um elétron. Então, ela doa um par de elétron, se transforma, ela é uma base, entendeu? Ela é capaz de doar esse par de elétron. Com quem, professor, que ele vai doar esse par de elétron? Gente, ele vai doar com H+. O H+ está com deficiência de elétrons. O que ele vai fazer? Esse par de elétrons está aqui. Eu tentei representar por 2 pontos aqui, só que o meu círculo saiu fora, tá? Mas esses 2 pontinhos aqui, eles vão ser doados, né? Compartilhados com o H+. E assim vai se estabilizar a molécula ali, a gente. Só que mesmo assim vai ficar com uma deficiência de um elétron. Mas ele é capaz de doar. Por exemplo, aqui em seguida o íon forma o íon amônio, tá? A reação é a seguinte, ó. O H+ de um ácido, que veio de um ácido, juntou-se com a base, que estava com um par de elétrons livres aqui do nitrogênio, e formou aqui o íon amônio, tá? Agora, gente, eu trouxe alguns exemplos para vocês treinar a como fazer uma reação de ácido e base, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, eu vou fazer o segundo, tá, gente? Não, vou fazer o primeiro com vocês. E depois eu vou pedir, da mesma forma nas aulas anteriores, que vocês façam as outras, tá? Beleza? Alguém tem alguma pergunta até agora, gente, antes da gente iniciar os exercícios? Pode abrir o microfone ou mandar no chat, tá? Não, ninguém tem? Então, tá bom. Eu vou explicar como que faz o primeiro aqui, tá? Gente, quando o HCl, o ácido clorídrico, reage com a soda cáustica aqui, o que acontece? Ocorre a ionização do HCl, que vai liberar H+, e vai liberar Cl-, tá? E a nossa base aqui, que é a soda cáustica, ela vai liberar Na+,
e OH-, tá? Então, gente, como que eu junto isso, professor? Onde eu vou chegar com isso? Numa reação ácido e base, lembra que é formado sempre água e um sal? Um sal é formado por uma substância, por um elemento, um cátion e um ânion, tá? Sempre assim. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, primeiro, ele vai ser liberado, né? Ele vai ser ionizado aqui do cloro. O hidrogênio vai vir e vai se ligar com o H- da base, tá? E daí vai formar H2O, tá, gente? Da mesma forma, esse Cl- vai se juntar com Na aqui, tá bom? Quando você junta essas espécies, elas vão formar as seguintes moléculas. A molécula de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e vai formar a molécula de água, tá? Uma coisa importante que vocês têm que saber é que sempre quando você faz uma reação de ácido-base assim, quem vem na frente é o cátion, tá, gente? Quem vem na frente é o cátion, é o positivo. E quem vem em seguida, logo em seguida, é o nosso ânion, negativo, tá? É sempre assim, na formação do sal aqui, tá? Então, numa reação ácido e reação ácido e base, basicamente é formado sal e água, tá? Normalmente é formado sal e água. Uma reação completa, vocês vão ver sempre isso, tá? Agora aqui eu vou pedir para vocês fazerem os outros, tá? Se tiverem alguma dúvida quanto aos coeficientes, vocês vão falando para mim. Pode mandar no chat ou ligar o áudio e falar, que eu já vou e ajudo vocês, tá? Aqui tem uma coisa, nessa segunda tem uma coisinha bem um pouquinho diferente. Eu quero que vocês tentem um pouco, quebrem um pouquinho a cabeça para depois eu explicar como que é, tá? Certinho. Mas vocês vão tentando aí que dá para conseguir fazer pelo menos uma ou duas, tá bom? Vou dar um tempo para vocês agora, enquanto eu como um pedacinho de torta aqui, que eu tô com fome, gente, tá? E vocês vão fazendo aí, tá bom? É mais ou menos o mesmo sentido do primeiro exemplo que eu dei para vocês do HCl e o NaOH. Pode começar, tá? Qualquer dúvida pode me falar, tá, gente? Tô aqui. Acho que ele se escuta. Ele não chega.
Gente, alguém conseguiu resolver alguma? Lá a gente tem uma operação de aula ainda. Em pouco tempo. Não? Eu vou resolver essa segunda para vocês aqui. Talvez fica mais fácil, tá? Essa aqui tem tipo uma pegadinha aqui nela. Muitas vezes a gente acaba se confundindo, tá? Então, gente, aqui temos o KOH. Primeira coisa a fazer é identificar qual é a base e qual é o ácido. Eu acho que eu não falei com vocês, mas uma base, das que eu vou passar, vou trabalhar com vocês, elas vão sempre vir com um OH no final, tá? E os ácidos sempre vão vir com o H na frente, tá? Tá bom? Então aqui, o nosso primeiro é a nossa, nesse segundo exemplo, é a nossa base, e aqui é o nosso ácido, bom? Então vamos separar eles aqui, né, professor? Vamos. Primeiro a gente vai aqui dissociar a nossa molécula básica aqui, né? Primeiro, gente, o K, lembrando que o K é o potássio e está na família 1A, tá? Quando ele é dissociado aqui no íon dele, ele fica um H+. E o OH, tá? Ele vai ser um OH-. Ele vai ter o negativo ali. Da mesma forma, tá? Quase da mesma forma, o H2SO4 vai se dissociar e vai liberar íons H+, só que vão ser dois íons, e vai liberar íons SO4, tá? Uma coisa que você tem que saber é que esse índice aqui, ó, gente, o índice do H aqui, H2, tá? Esse índice corresponde ao valor que vem aqui em cima, tá? Se aqui o H ele é mais, aqui tem que ser menos. Se o valor é 2, então 2 menos, tá? Mas, professor, agora você me confundiu. O que eu vou fazer aqui agora, hein, professor? Gente, esses aqui são os NOx, tá? Eu acho que vocês já viram sobre NOx. E o SO4 tem um NOx de 2 menos, tá? Menos 2, 2 menos, tanto faz. Tá bom? Beleza, mas e como que eu vou juntar isso aqui agora? Se eu tenho apenas se eu tenho apenas um íon, só uma hidroxila, né? Um íon OH-, mas eu tenho dois íons H+. Agora, gente, vem a parte de estequiometria. Lembra que a gente viu estequiometria? Se eu colocar aqui na frente... Opa. Se eu colocar aqui na frente do KOH12, eu não vou ter duas hidroxilas aqui? E não vou ter dois K aqui também? Né? Porque 2K, tá, gente? O 2 vai multiplicar o K e o OH. Ah, agora sim, agora eu consigo juntar a água com o OH- com o H+. Mas aí, como que eu vou escrever isso, professor? É simples, você vai escrever 2H2O, tá, gente? Porque aqui no caso eu vou ter 2OH, esse aqui eu tenho, desculpa, mas ele vai ter tipo um parênteses aqui da gente. Esse 2 vai multiplicar toda a hidroxila aqui, tá? Eu vou ter 2OH e vou ter 2H2. Eu vou ter 2H+. Quando eu tinha um de cada, formava uma água. Se eu tenho dois, vai formar duas águas, né? Da mesma forma, que foi feito anteriormente também aqui, do Na e o Cl se juntar e formar o cloreto de sódio, o SO4, 2 menos, vai se juntar
O SO4, 2 menos aqui, gente, vai se juntar com o K2 mais, tá bom? E daí eu vou ter a formação de K2SO4, bom? E duas moléculas de água. Formar duas moléculas de água em seguida. Então, essa é a diferencinha. Você vai ter que adicionar um númerozinho aqui na frente, um número estequiométrico, para poder encaixar os valores, tá? E isso vai multiplicar também cada elemento que está ali naquela molécula, tá bom? Por exemplo, aqui eu vou dar já um spoiler para vocês. Esse aqui, o HgOH2, vai se reagir com HCl, só que para mim conseguir fazer, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente, tá? Eu vou deixar vocês fazer só mais essa daqui, tá bom, gente? Depois, a gente vai deixar para trás exercícios e daí vocês copiam no caderno e fazem em casa. Na próxima aula, eu trago para vocês de novo esses exercícios e eu quero que vocês estejam feito eles, tá? Beleza? Então, eu vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês tentar fazer isso daqui, tá? E eu passo a resposta, beleza? Então pode dar, qualquer coisa me manda liga o áudio e pode falar ou manda no chat, tá? As bases são os OH e os ácidos OH. Isso, é o OH menos Érica, K, né? Tá aqui aparecendo. É OH menos e os ácidos é OH mais. Isso. Já teria errado por esses pequenos detalhes. É verdade. Tem que cuidar muito de detalhes nesse assunto aqui. Achei bem confuso. Eu nem entendi. Deixa eu explicar de novo, né? Não tem problema não. Querem que explique de novo, gente? Sim. Então tá. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Pra ficar de uma forma mais fácil. A gente riscar tudinho de novo aqui, beleza? Tá. Gente, colocar trabalhar com HCl. Você teve dificuldade nesse primeiro aqui do HCl ou teve dificuldade no segundo aqui? Só para mim ter uma noção do que você precisa que eu explique. No segundo, Ah, no segundo. O primeiro você conseguiu entender, né? sim. Tá. Então, o segundo ele é bem parecido com o primeiro, tá? A única diferença que a gente acaba tendo uma dificuldade é porque eu tenho dois Hs aqui. Eu tenho dois, tá? E do outro lado eu vou ter apenas uma hidroxila. O que eu faço para isso? Para isso dar certo? Para isso dar certo, eu vou ajustar o coeficiente estequiométrico. Então, conforme eu já estou fazendo a reação, conforme eu vou formando a equação química, eu já vou também balanceando ela, entendeu? Como a gente estivesse balanceando na estequiometria mesmo ali que a gente trabalha, nos balanceamentos de equações químicas, tá? Então, aqui, como eu tenho dois hidrogênios, eu vou precisar de duas hidroxilas para poder formar água completamente, entendeu? Então, eu venho aqui na frente e adiciono um 2, beleza? Essa hidroxila vai ser duas hidroxilas agora, no caso, né? Vai se ligar com os dois átomos de hidrogênio aqui. E nisso eu vou conseguir formar as minhas duas moléculas de água. Só que daí, o meu K, ele também vai ser multiplicado por esse 2, tá? Então, eu vou ter o K, 2K ali no caso, né? E esse SO4, ele vai ser o meu ânion. Esse aqui é o meu cátion, tá, gente? O K vai ser o meu cátion. E esse aqui vai ser o meu ânion, sempre o negativo, tá? Como eu tenho dois Ks aqui, tá? Quando eu for escrever, eu não vou colocar 2K SO4, porque o 2 na frente ele vai multiplicar toda a molécula. Então, eu coloco esse 2 como o índice do K, entendeu? Nesse caso, gente, de reação, você está formando uma reação, tá? Eu coloco o índice aqui nos reagentes, eu coloco como 2. E repito o SO4, beleza?
É simplesmente isso. Essa, essa formação aqui. Eu trabalhei com vocês com íons, tá? Eu pensei que seria mais fácil, mas se não for, talvez dessa forma seja. Tá? Então, o que vai acontecer? Sempre a hidroxila aqui vai ligar com os hidrogênios com H+ aqui. E o cátion, que estava antes na molécula básica, vai se ligar com o ânion, que estava na molécula do ácido, e vai formar um sal, tá bom? O KSO4 é um sal, da mesma forma que o NaCl, que é o sal de cozinha, tá bom? Eu acho que é isso só que vocês têm que fazer. Conseguiu me entender agora? Então, eu explico de novo para você tudinho. Agora eu consegui entender, obrigada. Conseguiu? Tá bom, Aham. então. Mais alguém teve alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Eu vou só dar um tempinho para vocês copiarem. Eu acho que todo mundo já copiou, mas eu vou dar um tempinho se alguém não copiou. Copie essas 3 últimas aí. Fazem ela em casa como uma tarefinha que eu vou deixar para vocês. Próxima aula vocês tragam ela para mim, tá? A gente resolve na sala, na nossa sala virtual aqui. Agora eu vou continuar, porque a gente tem mais uns exercícios para frente e algumas partes teóricas também, tá bom? A gente não tá nem na metade. Puderem também tirar uma foto ou um print se estiver assistindo a aula pelo celular. Pode ser também. É mais agilizado. Só um minutinho que eu tô acabando de copiar. Ah, beleza. Pronto, se quiser pode prosseguir. Pode, mas todo mundo já terminou, gente? Pode ir, né? Então tá bom. Porque eu vou passar bem rápido, porque senão vocês vão pegar a colinha aqui que eu tenho. Então, como todos os elementos químicos, todas as substâncias químicas, eles têm suas propriedades. Também os ácidos e bases também, eles têm as propriedades dele. Os ácidos e bases são considerados inversos quimicamente, tá, gente? Por exemplo, eles foram íons opostos, tá? E quando passam pela reação de neutralização, o pH do meio é estabilizado. Tá? Quando é neutralizado o ácido e base, o pH é estabilizado em 7, beleza? Quanto à estrutura deles, os ácidos são moleculares, formados por ligações covalentes. Gente, lembra que eu falei da importância que tinha que um ácido ele sofre ionização, né? E uma base é a dissociação iônica. Isso está de acordo com a sua solubilidade, de acordo com a sua estrutura, tá bom? Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre isso, eu indico alguns artigos para vocês e algumas aulas, tá? Beleza? Então, aí está uma grande diferença entre o ácido e a base enquanto a sua estrutura, tá? E as bases, além de moleculares, podem ser iônicas, e elas são, ou seja, que elas são formadas por ligações iônicas, né? Quanto à solubilidade, os ácidos se dissolvem facilmente na água e a maioria das bases são insolúveis, tá? Há alguns casos ali, e casos específicos, né, que as bases dos metais alcalinos terrosos e o hidróxido de amônio podem ser solubilizados, beleza? Os metais alcalinos e o hidróxido de amônio, eles são mais fáceis. Os metais alcalinos terrosos, bases formadas por metais alcalinos terrosos, eles são pouco solúveis, tá? Quanto à condutividade elétrica, os ácidos são capazes de conduzir energia elétrica
quando estão dissociados em água, assim como as bases moleculares. Tá, gente? Não sei se vocês já viram, por exemplo, um sal de cozinha, se você dissolve ele na água, você consegue ter corrente elétrica. Se você ligar 2 fiozinhos ali, você consegue acender uma lâmpada até, tá? Então, com o ácido, o sal, ele é formado a partir de um ácido de uma base, tá? O sal de cozinha. Então, ele tem o caráter, lembra que eu trabalhei com caráter com vocês? Ele tem um caráter ácido e básico nele também. Então, quando ele é dissolvido ali, ele consegue conduzir eletricidade, tá? Aqui eu trouxe os indicadores, lembra que eu falei para vocês os indicadores, né? Trouxe uma explicação. Quando o indicador tem sua cor modificada em função do contato com um ácido, a base é capaz de fazer a substância indicativa retornar à sua cor original e vice-versa. Gente, isso é muito importante, eu vou mostrar para vocês o exemplo logo em seguida, tá? Disso, que vai ficar um pouquinho mais fácil vocês entenderem, beleza? Depois a classificação eu já mostro para vocês, tá? Esse aqui é o menos importante que a gente pode trabalhar com os ácidos e bases, tá? Eu vou passar para vocês rapidinho aqui. Bom, os ácidos, eles são divididos em hidrácidos e oxiácidos. Qual a diferença? Que o hidrácido, ele não contém oxigênio, tá? Por exemplo, o ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico, tá? E os oxiácidos, eles contêm o oxigênio, tá? Que é o ácido sulfúrico, o ácido perclórico e o carbônico, ali, por exemplo, tá? E as bases, todas as bases são escritas como hidróxidos, tá? É o hidróxido de sódio, de magnésio, de potássio, é sempre assim, as bases. É simples de identificar. Agora vem uma parte que eu já vou trabalhar depois com vocês, aquela parte dos indicadores, tá? Que é quanto à titulação. A titulação, ela trabalha na parte da neutralização, tá? Então aqui, o que é titulação? Vou explicar para vocês de uma forma bem rápida, tá? Titulação ou titulometria é o método de análise quantitativa que determina a concentração de uma solução. Para mim determinar a concentração de ácido que eu tenho numa solução, que eu não sei, eu utilizo a titulação. E para conseguir determinar essa concentração, basta dosar uma solução e determinar a sua quantidade por intermédio de outra solução de concentração conhecida. Então, com uma solução de concentração conhecida, eu consigo descobrir a concentração da solução que está lá dentro, que eu não conheço a sua concentração, tá? Isso vai ser mais entendido para frente, tá? Essa é uma operação feita em laboratório e pode ser realizada de várias maneiras, tá bom? A maneira, né, que eu aprendi na minha graduação é da seguinte forma. Você monta uma estrutura aqui com um suporte universal, tá? Deixa eu pegar só o laser aqui, que é mais fácil vocês verem. Uma estrutura aqui com suporte universal, beleza? Aí, essa aqui é a bureta, ela é segurada no suporte universal pela garra, tá? Essa garra segura ela pelo meio dela aqui. Ela tem uma torneirinha aqui embaixo, tá? E embaixo da bureta posiciona-se o Erlenmeyer, tá? Gente, esse Erlenmeyer aqui dentro fica uma substância que a gente não conhece a concentração, tá? E aqui em cima na bureta eu vou ter uma substância de concentração conhecida. E com isso eu consigo determinar a concentração da substância que está aqui embaixo, beleza? Isso é chamado de titulação ou titulometria. Para isso eu vou ter que abrir essa torneirinha. Esse aqui é uma torneirinha, tá, gente? Você abre ela, vai pingando de gotinha, de conforme você quer. E ela essa bureta, ela é totalmente graduada, ela é bem graduadinha, você consegue identificar certinho o tanto de volume que foi gasto, tá? Então você abre essa torneira e vai movimentando, né, o Erlenmeyer embaixo aqui para tornar a solução embaixo homogênea, até chegar no ponto em que você neutralizou tudo. Mas, professor, como que eu vou saber esse ponto? Lembra que eu falei para vocês os indicadores, né?
Um dos indicadores é chamado de fenolftaleína, tá? Esse fenolftaleína, ele tem uma cor rosa, um pink, mais ou menos assim, quando a solução começa a ficar ácida, começa a ficar básica, desculpa. E ela está incolor, quando a solução está ácida, e ela começa a ficar básica quando começa a ficar rosa quando a solução passa do pH 7, entendeu? Então, com ela, a gente consegue determinar o ponto de neutralidade, que é o ponto que começou a ficar rosa, eu paro, fecho a torneirinha ali, e daí fecho a torneirinha da bureta, e consigo fazer os cálculos e descobrir a concentração do elemento que estava aqui embaixo, anteriormente. Tá? Vou passar um vídeo para vocês agora. Esse é um vídeo de quando eu fiz as minhas aulas de Química 2, que eu trabalhei de titulação, tá? Então eu vou ter que sair aqui, beleza? Tá? Eu vou sair para vocês aqui rapidinho. Aí eu vou ter que... Ele é um vídeo bem curtinho, só para vocês verem mesmo, para ficar mais fácil de entender, tá? É bem rapidinho, eu acho que é 8 segundos o vídeo. Não consegui passar no PowerPoint isso aqui, gente. Não. Só um pouquinho. Sai da minha conta. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer também, tá? Enquanto eu vou achando o vídeo aqui. Beleza? Ó. Vou só apresentar aqui para vocês. É um vídeo bem curtinho mesmo, só para vocês entenderem. Só para vocês verem como que é o ponto de viragem, tá? Ali tá uma gravação bem próxima. Essa aqui é a minha namorada, a gente tá fazendo esse experimento aí. Nessa época a gente não namorava ainda, era só coleguinha, tá? Mas tudo bem, olha lá. Vocês conseguem ver que a cor começa a mudar. Bem rapidinho, tá vendo? Ó? Conforme ela mudou, você fecha a torneira. E com isso você vê na bureta quanto de volume você gastou. Beleza? Deixa eu voltar aqui agora. Vou voltar ali para a aula da gente. Tá? Só um minutinho. Aqui foi o vídeo. Então, gente, nesse vídeo vocês conseguiram ver o ponto de viragem. Uma coisa que eu trouxe para vocês que é bem legal também. Essa aqui é uma foto que a gente tirou na nossa aula, na aula de química que a gente teve. Isso é para mostrar para vocês que nem sempre a aula de química é aquela coisa de bruxaria, gente, que a gente fica com medo, a gente não gosta. Ela pode ser divertida também. Como vocês podem ver, a gente estava brincando na aula de química. Claro, a gente tomou um pito da professora por estar balançando esse negócio aí, tudo bem. Mas ela pode ser divertida também, tá bom? Então não é aquela coisa de aquele bicho de 7 cabeças que a gente pensa que é não, tá? Ela pode se tornar bem legal e bem interessante também. Então, gente, aqui eu trouxe o exemplo para vocês, tá? Da titulação. Esse é um exemplo bem simplesinho, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como acontece aquela parte do tanto de volume que é gasto, tá? Vamos então ler esse exemplo aqui da forma que está aqui. Então, inicialmente aqui, como vocês podem ver,
Dentro da bureta, aqui, né, da bureta, a gente vai ser essa coisa compridona aqui, você colocou-se uma solução de NaOH com uma concentração, a concentração do NaOH é de 0,1 mol por litro. Dentro da bureta, eu coloquei 50 ml dessa solução de NaOH 1 mol por litro. Tá? Essa é uma solução que eu conheço a sua concentração. Aqui embaixo aqui do LMail, no fundo do LMail, eu tenho o HCl. O HCl eu não conheço a concentração, tanto que o problema aqui pergunta qual é a concentração, né? Então, aqui eu vou ter que fazer um processo de titulação. Juntamente com o HCl, ele não interfere na reação, tá, gente? Temos o indicador fenolftaleína, que é aquele indicador que deixa a solução rosa. Esse é um exemplo que é igual ao vídeo. O vídeo a gente estava fazendo a mesma coisa. Estávamos com uma solução de NaOH em cima, e embaixo era uma solução de HCl, tá? E a gente estava determinando, então, quando aconteceu o ponto de viragem, que seria o ponto que a solução deixa de ser incolor e passe a ser rosa, a gente fechou a torneirinha ali e consegue ver o tanto de coisa que foi gasto, tá? Embaixo aqui eu tenho 25 ml de HCl, tá, gente? Aqui, ó, dentro desse Erlenmeyer. Quando aconteceu a neutralização, consegue perceber aqui que ficou rosa, né? Aconteceu a neutralização, o volume baixou para 40 ml, tá? 40 ml do reagente. Beleza, gente? Então, com esses dados eu consigo calcular a concentração. Mas de que forma? Ó, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando você vê uma reação de titulação assim, é fazer a reação química, montar a equação química dessa reação, tá? A equação química dessa reação eu montei anteriormente com vocês, é a do HCl com NaOH, formando o NaCl e o H2O, né? Ao formar essa reação aqui, eu consigo identificar que ela é 1 para 1, entendeu? 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Tá, gente? Um pouquinho aqui, tá bom? Então, como temos... trabalhando primeiro, quando a gente trabalha primeiro, depois que montou a reação, a gente trabalha primeiro com o componente que está em cima, tá, gente? Que vem na bureta aqui, esses dados aqui. Concentração. Como que é dado, professora, concentração? Gente, a concentração de uma reagente químico, ele é dado pelo seu número de mols, o N, dividido pelo volume. E esse volume é dado em litros, tá bom? Tá? Como vocês podem ver aqui, o nosso volume é expressado em ml. Mas sabemos que a cada 1 litro temos 1000 ml. Então, dividindo esse 50 por 1000, chegamos que o volume, né? O volume que temos ali é de 0,05, tá? Então, 0,05 litros. Isso numa concentração, gente, aqui eu estou trabalhando por NaOH, tá? Uma concentração de 0,1 mol, tá? Agora é só determinar o número de mols que eu tenho aqui. Chegando no número de mols, né? Multiplicando 0,1 por 0,05, eu chego em 0,5 mols. Desculpa. 0,005.
tá? Isso aqui é mols. Mols, desculpa. De NaOH, tá bom? Então, esse é o número de mols de NaOH que eu tenho nesses 50 ml, tá, gente? Só que agora, eu estou trabalhando com uma solução total, né? O que eu tenho que saber é o tanto que eu gastei, tá bom? O quanto que eu gastei, professor? Se eu estava em 50 ml e fui para 40, eu gastei 10, tá? Eu quis trabalhar isso mostrando isso aqui com vocês, porque se vocês fizerem dessa forma aqui, vocês vão chegar no resultado errado. Muitas vezes, esses os erros que acontecem nas titulações. Você utiliza diretamente o 0,05 e chega no número de mols que está errado. O número de mols ele está relacionado com o tanto que foi gasto de NaOH, tá? Se eu tenho 50 ml no início e chego, paro, a minha reação ela está em 40, eu gastei 10 ml. E 10 ml não é 0,05 litros. 10 ml é 0,01, tá, gente? 0,01 vezes 0,1 é 1, tá? No lugar do 5 aqui. Vocês vão entender aqui, né, gente? Número 1. Então, eu tenho 0,001 mols de NaOH, tá? Agora, uma coisa muito importante. Olha aqui. Aqui temos os nossos índices, nossos coeficientes estequiométricos. Está dizendo que a reação é 1 para 1. Se eu tenho 0,001 mols de NaOH, eu vou ter 0,001 mols de HCl. Tá? Eu vou colocar mol só um Mzão grandão, tá, gente? Não vamos confundir com massa molar. Massa molar é 2 M's, tá? De HCl. Então, é esse o número de mols que eu tenho de HCl aqui. Mas ele não quer saber o número de mols, ele quer saber a concentração. Beleza, é só vir ali na fórmula de novo, né? Eu tenho o número de mols, 0,01 já, de HCl. E tenho também o volume, que é 25 ml. 25 ml será 0 dividido por 1000, tá, gente? 0,025. Isso aqui, no calculador aí, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. 0,001 vezes 0,025. Me dá o valor de... Opa, confundi. Às vezes não. É dividido. Me dá o valor de uma concentração de 0,04. Tá? Eu coloquei o valor errado aqui para vocês, gente. Gente, vocês acreditam que eu trabalhei com os 50? Aí, ó. Até eu cometi esse erro, tá? Quer ver, ó? Eu coloquei a resposta aqui 0,02. A resposta certa é esse 0,04, tá, gente? Mols por litro, tá? De HCl. Bom? Mol por litro. Essa é a resposta certa. Tá? Então, vocês podem ver que qualquer um pode errar isso aqui se não prestar muita atenção. Não prestei muita atenção, acabei errando. Copiei, trabalhei com 0,05 em vez de trabalhar com 0,01 e cheguei no resultado errado, tá vendo? Mas é dessa forma que se trabalha. Agora vocês conseguiram entender, né? E em seguida eu vou passar mais um exercício. Aquela resposta ali tá errada, tá? Trouxe um exercício para vocês.
Aqui ele trabalha com massa molar, né? Lembra que eu falei para vocês das massas molares? Trabalhei na semana passada. E aqui, para ajudar vocês um pouquinho, eu trouxe a reação formada. Só desconfigurou um pouquinho aquela água, essa água aqui, tá? Ela deveria estar aqui, tá, gente? O H2, ó. Ela tá aqui, tá? Desculpa, ela pode apagar ela daqui. Para ajudar vocês, eu montei a reação, beleza? Tá mais fácil. A reação, como vocês podem ver, já está balanceada. É uma reação 1 para 1 também. Para ficar também um pouco mais fácil, para vocês entenderem. O NaOH é o de concentração conhecida, ele está em cima, na boreta, tá? E o de concentração desconhecida que está no Erlenmeyer é o HNO3, bom? Esse exercício aqui também, ele é um pouco mais de aplicação, tá? Esse aqui são exercícios um pouco mais complicados, porque envolve massa molar. Mas eu vou trabalhar com vocês ele bem rapidinho. Acho que hora que agora, só deixa eu ver. Já passou 11 minutos, gente. De novo, passou a nossa aula do horário. Caramba. Vocês querem continuar a aula? Ou deixar esse exercício para resolver na próxima aula, gente? Se quiser, eu trago para vocês na próxima aula. Pode me responder no chat ou abrir o áudio aí. Acho melhor na próxima aula. Próxima aula? Então tá. É até as 10h30, geralmente. Andressa disse que até as 10h30, geralmente. Bom, se vocês quiserem, se alguém não quiser também, gente, eu tenho que finalizar, não posso ir contra a vontade de, né, todo mundo. Não, mas você pode continuar. Pode continuar, por você pode continuar? Pode Então, sim. Dá dá pra para terminar terminar esses o exercícios. exercício. Então tá bom, eu vou fazer esse exercício para vocês aqui, depois eu vou pedir para vocês copiar os outros dois que estão em seguida, para vocês resolverem em casa, tá? Vamos fazendo junto comigo esse daí, para vocês entenderem um pouquinho melhor, beleza? Então, montando a reação aqui, tá? Depois que eu montei a reação aqui, essa reação, eu consigo ver que ela é 1 mol para 1 mol. Então, ela é 1 para 1, beleza? 1 para 1. Aqui. No enunciado, diz assim, uma solução de 0,258 gramas de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH, 0,25 mols por litro. Então, o NaOH é o nosso titulante, tá? O que vai em cima, gente, eu não falei para vocês, mas o que vai em cima na boreta é o nosso titulante, que ele vai titular o nosso titulado, tá bom? Beleza? Aí a pergunta é a seguinte, quantos ml de solução básica são necessárias para neutralizar completamente o ácido, tá? E aqui ele dá nossas massas molares para facilitar um pouco mais, né? Então, gente, vamos trabalhar aqui. A nossa reação química é a seguinte, temos 1 mol para 1 mol, né, já balanceada. Ele diz aqui que a nossa massa molar do HNO3 é 63 gramas por mol, né? Gente, eu tenho 1 mol aqui, apenas 1 mol de HNO3. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho exatamente 63 gramas, tá? 63 gramas. Da mesma forma, eu vou olhar para o NaOH, que eu vou ter 40 gramas, beleza? Olhando para isso, se é 1 mol para 1 mol, podemos dizer também
que o 63 está para o 40, né? Só que no enunciado, eu digo que o ácido nítrico ali está dizendo que é 0,052. Tá dizendo, na proporcionalidade estequiométrica é 63 para 40 gramas. Só que eu tenho 0,052 gramas de ácido nítrico só, né, reagindo ali. 0,052 gramas. Isso vai me gerar quanto? Uma regra de 3 de novo, gente. Isso vai me gerar quanto de NaOH? Para mim descobrir o quanto de NaOH, né, que eu estou fazendo isso. Isso vai me gerar uma quantidade, esses 40 gramas é 1 mol de NaOH, tá, gente? Isso vai me gerar, fazendo uma regrinha de 3 aqui, eu vou descobrir que eu tenho reagindo 0,16 gramas de NaOH, tá? NaOH que reagiu completamente com as 0,256 gramas, tá? Beleza? Do HNO3. É isso. Bom, trabalhando de novo com a massa molar aqui, mais uma vez, eu tenho 1 mol, né, de NaOH para 40 gramas do mesmo. 40 gramas. Mas eu tenho aqui, está dizendo aqui embaixo aqui, que eu tenho apenas que reagiu, né? Isso é uma condição estequiométrica, tá? Esse 1 mol para 40, eu tenho que apenas reagiu 0,16 gramas, tá? Então, quantos mols de NaOH eu tinha nessa reação química? Quantos mols aconteceu nesse meu exercício aqui, tá? Quantos mols houve que foram que estavam nos reagentes dessa reação? Essa quantidade de mol é encontrada a partir dessa reação, dessa regra de 3, tá? E ela vai ser igual a 0,04. 0,04. 0,004. 0,4 mols. Mols do NaOH, tá? Mas ainda, professor, eu não cheguei nas mLs. Eu quero saber a quantidade de ml que eu tenho. Mas se eu tenho o número de mols, né? E tenho a concentração, eu consigo chegar no tanto de ml, não consigo? Ó, eu tenho o número de mols, né? 0,004. E preciso descobrir qual que é o volume. A nossa concentração, ela é igual a 0,25. Efetuando o cálculo aqui, gente, todo mundo sabe como que faz, né? Ele sabe. Eu vou chegar que o meu volume são de 16 ml, tá? Aqui o volume vai mudar de lugar com 0,25 ali, beleza? 16 ml vai mudar de lugar e eu vou chegar no resultado que vai ser 0,016. Como ele pede em ml, eu multipliquei já por 1000, beleza? Vai ficar mais fácil de identificar ali, tá? Então, a nossa alternativa é a alternativa D, nesse primeiro exercício aqui. Agora eu vou passar o segundo e o terceiro para vocês. Eles são basicamente a mesma coisa. E eu vou pedir para vocês copiarem eles,
e resolver em casa, tá? A nossa aula já está quase acabando. Beleza? Vou passar aqui para o segundo. Esse exercício caiu na UFMG, tá? É um exercício bem legalzinho de resolver. É basicamente a mesma coisa que o outro que a gente fez ali. Só que notem que a reação agora ela não é mais 1 para 1, e sim 2 para 1, tá? Aqui tem um aqui na frente, gente. Então ela tem algumas diferencinhas, mas isso vocês vão tirar de letra. Ela é basicamente a mesma coisa da primeira. Alguém não copiou alguma coisa do primeiro exercício que queria copiar para conseguir fazer os outros? Porque eles são bem parecidos, tá, gente? Então, nesse segundo exercício aqui, eu vou ler com vocês para ficar talvez mais fácil, tá? O hidróxido de sódio, que é a nossa soda cáustica, o NaOH, né? Neutraliza completamente o ácido sulfúrico H2SO4, de acordo com a equação. Aí ele passa a nossa equação, já balanceada. O volume em litros de uma solução de H2SO4, 1,0 mol por litro, que reage com 0,5 mols de NaOH. Tá, gente? Essa é a pergunta, ele quer saber o volume em litros do H2SO4. Tá? Aqui tá as alternativas do lado. Para facilitar para vocês um pouco, eu trouxe quem vem em cima. Tá? Quem vai em cima ali na nossa titulação é o NaOH, tá bom? E o nosso titulado será o H2SO4, beleza? Então, vocês copiem rapidinho aí. Assim que vocês forem terminando, vão me respondendo no chat que já copiou, para eu passar para o próximo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer agora também, pode fazer. Dá para tirar um print também, né, João? Melhor copiar, né? Pode tirar um print, se estiver assistindo no computador, tiver o celular do lado, tira uma foto. Se estiver assistindo pelo celular, tira um print no celular, tanto faz. Pode fazer como vocês quiserem. Se alguém estiver copiando, eu dou mais tempo para poder copiar, tá? A Andressa está copiando. Tá bom, Andressa, eu espero você copiar sim. Pode copiar, fica tranquila. Pronto. Deixa eu ver. Copiando também, pronto. Todo mundo já copiou então, né, gente? Se alguém não copiou, fala aí rapidinho aí que eu vou passar pro próximo. Todo mundo copiou então, né? Eu tirei o print, eu fiz a forma que achou melhor. Beleza. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Bem rapidinho aqui. Eu ia perguntar para vocês se vocês querem que eu dê a resposta já para vocês, né? Para vocês verem em casa mesmo se bateu o resultado,
ou se vocês querem como um desafio esse exercício e eu não passe a resposta exata para vocês. Se bem que eu acho que vocês já viram, né? Mas tudo bem, eu não passo. Talvez se alguém não viu e não quer saber a resposta, pode falar para mim. Ah, você acha melhor o resultado na próxima aula, né? Então, tá. Beleza. Uhum. Tá bom, então eu vou passar o resultado na próxima aula. Então, quem não quer ver o resultado, gente, eu não tenho outra forma de fazer isso para vocês. Vocês vão ter que virar a cara pro lado agora, tá? Só um minutinho. Vira a cara pro lado assim, olha para outro lado que eu vou passar aqui, que eu deixei como um círculozinho, quando eu clicar aqui, vai aparecer um círculozinho na resposta certa. Quem não quiser saber a resposta, olhe pro lado, tá? Rapidinho. Só um segundo. Depois eu falo que Fecha pode o olhar olho, aqui. galera. Oi? Pra fechar o olho. Pode fechar o olho também. Mas é rapidinho, eu vou passar e já falo, tá? Pronto? 1, 2, 3. Passou, pode olhar. Beleza? Então tá bom, gente. Esse é o outro exercício. Podem copiar ele também, né? Eu já vou ajudar vocês um pouquinho. Vocês querem deixar esse daqui para vocês fazerem? Na verdade, não precisa, porque esse é um exercício que está lá em cima, eu acho já. Pra, fazerem reação de ácido e base ali. Formar a equação. Bom, eu vou passar para vocês como que a equação é finalizada ali. Como que é feita a equação já. E já vou passar quem fica em cima e quem fica embaixo aqui, beleza? No titular. Pode copiar esse exercício aí. E a gente já finaliza, beleza? Se estiver pronto, vocês já me avisam. O senhor disse para copiar e tal, mas também tem a possibilidade de ver no YouTube amanhã, né? Que ele fica gravado, não é isso? A aula fica gravada. Eu acho que vai estar no site no YouTube, né? Amanhã também. Pode ser. Se você não quiser copiar e ver no YouTube também. Mas talvez se você quiser resolver hoje à noite, eu acho que até hoje à noite não vai estar, né? No YouTube, né? Então quem quiser já copiar, pode copiar já. Fica mais fácil até. Ah, tá certo. Obrigado, De professor. nada. Quem estava copiando já terminou de copiar o exercício? Ou tirou o print, ou... Eu ainda não acabei, mas eu tirei foto. Se você quiser prosseguir. Ah, sim, então tá bom. Acho que todo mundo já tem uma forma de ver o exercício depois, né? Então, beleza, gente. Eu vou só ler esse exercício para vocês, talvez para ficar mais fácil na hora de vocês resolverem, tá? O exercício diz assim: que volume de solução 0,1 mol por litro, concentração ele dá ali, que volume da concentração de HCl 0,1 neutraliza, que consegue neutralizar por completo 200 ml da solução de 0,5 mol por litro de KOH. Então, gente, vocês podem ver que ele já dá as duas concentrações nesse exercício, mas ele pede o volume, né? Ele está pedindo o volume de HCl que é utilizado para neutralizar completamente o KOH. A reação, como vocês podem ver, é 1 por 1, e vocês vão precisar dos conceitos anteriores que a gente viu na outra aula para conseguir resolver esse exercício, porque esse exercício ele é como o anterior, né, que a gente resolveu, o número 1, e ele necessita das massas molares. Então vocês vão ter que calcular
a massa molar do HCl e do KOH. São bem simplesinhos de calcular, tá? Com a massa molar calculada, vocês conseguem seguir os mesmos passos que eu fiz com vocês e descobrir o volume de HCl que neutraliza o KOH, beleza? Só isso mesmo esse exercício. Então, deu 10h30. De acordo com vocês falaram para mim antes, é o horário exato para nossa aula terminar, tá? Então é isso, gente. Opa, foi mal. Quer falar de vocês fechar o olho rapidinho. Acho que não deu tempo, não. Então, gente, muito obrigado por mais um dia. Tá sendo muito legal dar aula para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Ou também pode mandar no meu, tá? O meu e-mail é esse aqui embaixo. Tá? Ele tá meio sumidinho aqui. Mas se alguém quiser anotar, para mandar alguma pergunta, pode anotar que eu vou falar rapidinho aqui. Esse é o J, tá, gente? É jmfaveta com 2t 00@gmail.com, tá? Um pontozinho ali, não vai aparecer. Acho que eu devo ter dado um enter aqui nesse espaço ali que sobrou. E o meu e-mail pulou para baixo, beleza? Se alguém tem uma pergunta, pode fazer, gente, tá? Alguém tem uma pergunta? Não? Tá bom. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Uma boa noite a todos. Valeu, obrigado e boa noite. Boa Até a noite. próxima. Obrigada. Boa noite. Tudo de bom para vocês.